Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa semanal Preparo para Proteger. Aqui eu ajudo profissionais a terem segurança para atuar em situações de violência a partir de 3 preparos: teórico, técnico e emocional. Eu sou Iramaia Galerani, psicóloga, mestre em saúde mental e pós-graduada em violências. Especificamente no vídeo de hoje, você vai entender o que deve ser feito para perder o medo de retaliação ao acompanhar pessoas em situação de violência. Se esse assunto já te interessou, você pode se inscrever no canal e deixar o seu gostei aqui embaixo para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Lembrando que toda semana eu vou trazer novos conteúdos para te ajudar a ter mais segurança para atuar em situações de violência. Pessoal, situações de violência vão implicar necessariamente, em alguma medida, em algum risco para as pessoas que atendem, para os profissionais. Isso porque, gente, a violência é um fenômeno cultural que está presente em todas as camadas sociais e tem muitas características importantes, como o uso da força, agressões, abusos, ameaças reais, xingamentos, humilhações contra pessoas ou terceiros. Por outro lado, o medo é um dos principais fatores de perpetuação de violência. Por isso, é preciso que você tenha coragem e preparo para lidar com os diferentes tipos de violência, porque a sua ação pode ser determinante para fazer cessar o sofrimento da outra pessoa. O medo de retaliação vem da percepção de que, ao fazer uma denúncia, eu vou estar me envolvendo naquela situação e, consequentemente, ter os mesmos riscos que a vítima pode estar sendo submetida. E eu posso acabar me paralisando diante desse medo e deixando de proteger quem necessita. Nós precisamos compreender que ser um agente de proteção tem uma perspectiva legal, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha, na Constituição Federal, entre outros dispositivos que vão abordar sobre os direitos das pessoas em situações de risco e vulnerabilidade também. Quando se trata de crianças e adolescentes, por exemplo, a gente vai ter o artigo 227 da Constituição Federal, que vai trazer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar essa criança ou adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à dignidade e ao respeito, e também colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso significa que todo mundo deve estar comprometido com a erradicação da violência e com a proteção integral. Então, diante de uma situação de violência, nós devemos cumprir o nosso papel de sermos agentes de proteção e tomar medidas corretas para nos proteger e proteger o outro também. Vale lembrar que no ano passado foi aprovada a Lei Henri Borel, que é a 14344 de 2022, que vai criar mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. No artigo 23, essa lei vai definir que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie uma ação, seja ela praticada em lugar público ou privado, ação essa que constitui uma violência doméstica e familiar contra essa criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ao Disque 180, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, nos quais, por sua vez, gente, vão tomar as medidas cabíveis. Logo, o primeiro passo após escutar ou presenciar uma situação de violência é fazer uma boa avaliação dos fatores de risco, de proteção, de vulnerabilidade e, a depender do risco, ou se for uma situação flagrante, a polícia militar deve ser acionada imediatamente, porque ela vai ser responsável pela ronda ostensiva, pela preservação da ordem pública. A polícia civil acionada logo na sequência. Por quê?
ela tem o dever de investigar os crimes cometidos, aplicar as medidas protetivas para impedir que essa situação continue ou solicitar da justiça a implementação dessas medidas. É importante destacar, gente, que a Lei Henri Borella vai permitir que essas mesmas medidas de proteção aplicadas à vítima também sejam aplicadas ao denunciante ou noticiante da violência doméstica e familiar. Em todas as unidades federativas, é preciso que se empreguem esforços na criação de programas de proteção à testemunha. Nesse ponto, o trabalho de prevenção a retaliações, gente, ele vai ser permanente. Quando a gente precisa estabelecer um diálogo entre rede, criar fluxos internos, protocolos que vão assegurar os mecanismos eficazes de denúncia e também sensíveis às situações de violência, com medidas rápidas de prevenção e revitimização, cuidados com os riscos de retaliação. Outro ponto importante, gente, é comunicar, né, de forma profissional a gestão do equipamento, daquele serviço, fazer os encaminhamentos de cada caso para as políticas envolvidas na proteção, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacias especializadas e sistema de justiça. Então, todo esse eixo compartilha entre si a responsabilidade pelo cuidado. Outra dica importante, gente, para se proteger de retaliações é manter uma comunicação estreita com os órgãos de proteção, com o objetivo de fornecer informações relevantes, acompanhar o andamento do caso, colocando em prática o que nós chamamos de referência e também contra-referência, ou seja, acompanhar o caso. Por fim, é importantíssimo que você conheça a rede de proteção do seu município para que você possa realizar o melhor encaminhamento em cada caso e também busque ajuda diante da necessidade. Né? Por que é importante recorrer ao suporte e proteção para se proteger de retaliações, gente? Reforçar com vocês aqui é muito importante, né? Em cada caso vai ter a sua especificidade, a sua necessidade e a sua necessidade de proteção profissional. E você precisa colocar a sua segurança também em primeiro lugar. Né? Então, você precisa entender qual é a sua responsabilidade em relação ao cuidado com o outro, que essa responsabilidade ela é compartilhada e se proteger. Gente, ser um agente de cuidado não é ter superpoderes para resolver os problemas sozinhos, ao contrário. Nós devemos construir uma rede de cuidados porque a força da proteção vem de um trabalho integrado, com a cooperação de todos, se colocando em segurança e também protegendo o outro. E quais seriam, então, os riscos de não buscar ajuda ou estratégias de proteção? Gente, primeiro, eu vou estar colocando em risco a minha vida, o meu bem-estar e em relação também ao risco para o outro. Né? O profissional que não busca ajuda, não busca os encaminhamentos necessários para proteção, pode estar cometendo um crime. Então, a Lei Henri Borella, ela vai criminalizar a omissão. O que isso significa? No artigo 26 da lei, é dito que deixar de comunicar à autoridade pública um fato que seja de violência, de tratamento cruel, degradante contra a criança ou adolescente, ou situação de abandono de incapaz, nós vamos estar sujeitos a pena de detenção de 6 meses a 3 anos de prisão. Tá? Então, é muito importante que nós possamos, mais do que trazer aqui uma legislação, meu propósito é sensibilizar você da importância de buscar ajuda e encaminhar os casos de forma correta. Existem maneiras adequadas de fazer isso, mesmo nas situações mais complexas e delicadas, e a sua atitude pode trazer toda a diferença para proteger de forma integral e evitar a revitimização. Quando isso acontecer, você precisa estar preparado e preparado para agir da forma correta. Então, sempre que você sentir a necessidade, a partir de uma avaliação de risco do caso, você precisa procurar ajuda e realizar as suas obrigações. Você jamais deve permanecer em silêncio, achando que isso vai te proteger de retaliações. Isso, além de desproteger a vítima, também é considerado crime, como nós pudemos falar. O silêncio só vai favorecer aos autores de violência e manter no obscurantismo a violência.
E é importante, gente, você não deve compartilhar com amigos, colegas de trabalho que não fazem parte da proteção os casos que você atende, porque isso só vai alimentar o rádio corredor, expondo as pessoas em situação de violência desnecessariamente a constrangimentos. Gente, segue esses passos para se proteger, então, nas situações. Primeiro, analisa os fatores de risco, proteção e vulnerabilidade. Pensa nas situações de riscos iminentes à integridade daquela pessoa. Chame imediatamente, se esse for o caso, a polícia militar. Faz o registro da situação de forma ética e profissional. Encaminha para os órgãos de proteção competentes, Conselho Tutelar, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário. Busque ajuda. Faz a referência contra referência, ou seja, busca acompanhar o caso e sempre fornecer informações relevantes para a proteção integral. Mantenha sempre atualizado a informações, né, sobre os serviços, programas, projetos e ações em desenvolvimento no seu município para proteção integral. E, por fim, busca conhecer as legislações e os seus direitos profissionais, assim como as suas obrigações enquanto denunciante e notificante, e tomando as decisões na hora certa, no momento correto. Tá? Se você gostou desse conteúdo, então, gente, não deixa de mostrar, deixando aqui o seu like. Eu te convido a conhecer o meu Instagram, ali eu coloco conteúdos diários para que você possa atuar de forma mais segura na atenção às violências. Até a próxima!